Meus queridos, abra sua Bíblia lá no texto que nós já lemos anteriormente, Provérbios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7. Vamos ler todos juntos? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria. Amém. Nós hoje estamos numa escola bíblica dominical diferente. Nós não vamos ter as aulas, propriamente dito, como nós temos dominicalmente. Nós vamos ter a amostra cultural lá no nosso salão. Daqui a pouco nós vamos para lá. E você vai poder ver o que cada classe, ou parte do que cada classe ensinou no decorrer desse ano. E isso é muito singular no processo de conhecimento geral da igreja, porque nós conseguimos, de alguma maneira, identificar pontos que foram ensinados no decorrer do ano, mas também, se você não veio, está vindo só hoje, você vai ver o que você perdeu na sua classe, ou o que o teu filho perdeu também na classe dele. E o texto, de forma muito clara, fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios não começa com soluções prontas para as pessoas, mas ele faz um convite muito claro para que aqueles que estão no Senhor venham abrir o coração para aprender de Deus. Esse é um processo muito singular, porque para aprender algo, você precisa tirar algo. Porque muitas vezes nós ficamos parados no nosso próprio entendimento, nos nossos próprios conceitos, e não paramos para aprender, para receber. E queremos que a palavra venha moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Mas nessa manhã eu quero que você pense, e aqui numa devocional para nós irmos para a mostra cultural propriamente dito, a alegria que brota da palavra. E é o nosso tema dessa pequena meditação de hoje, a alegria que brota da palavra. Em primeiro lugar, eu quero abordar aqui a palavra que abre caminhos que sonhamos não enxergarmos, caminhos que nós não está conseguindo ver, caminhos que sozinho a gente não vai ver de forma nenhuma. Quantas vezes alguém já explicou alguma coisa para você e você falou assim, então é isso. Então é isso. Eu lembro uma vez que nós estávamos aqui e eu dei uma pequena explicação sobre aquele texto de em tudo dai graças. E alguns irmãos chegou para mim e falou assim, pastor, eu não conseguia ver daquele jeito, mas a pessoa estava querendo dar graças por tudo. Não é essa a interpretação, mas é em tudo, ao passar por todas as circunstâncias, dar graças a Deus, porque Deus está conosco. Isso nos liberta as nossas vidas. E caminhos que sozinhos nós não conseguimos enxergar. Provérbios vai trabalhar um começo com uma solução não pronta, mas mostrando para nossas vidas que nós devemos abrir nosso coração para receber a instrução do Senhor. Uma instrução que vem nos alimentar, vem nos fortalecer, vem abrir o nosso coração para o Senhor e nos conduzir em um caminho melhor, nos conduzir em uma direção melhor. A Bíblia é como uma janela aberta. Por ela vemos o que seria impossível enxergar com os recursos humanos apenas. Mas é o caminho do Senhor. Enquanto não caminhamos com a Bíblia aberta, nós começamos a colocar o eu acho no meio do caminho. E eu acho determinando a nossa vida. O que deve determinar a nossa vida não é o eu acho, não é os nossos parâmetros, não é a nossa forma, mas é a forma de Deus. Essa é o que deve nos trazer a direção. Nós falamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática.
mas muitas vezes é a fala, e não a prática. E não a prática. Muitas vezes nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, mas quando ela se depara com aquilo que eu quero prevalece. É muito singular isso. Mas por quê? Porque não aprendemos a Bíblia adequadamente. E quando não caminhamos com a Bíblia aberta, começamos a nos afastar do conhecimento do Senhor. Nós começamos a abandonar a direção do Senhor. Começamos a deixar o Senhor de lado. A alegria que brota da palavra, em segundo lugar, é a alegria de aprender com Deus, superar qualquer outra fonte. A alegria de aprender com Deus supera qualquer outra fonte. O que está, da onde você está bebendo, da onde você está aprendendo, vai determinar como que você vai agir. E, em muitas medidas, as pessoas acatam mais ensinamentos filosóficos, por exemplo, ensinamentos psicológicos, por exemplo, ensinamentos da sociologia, por exemplo, do que da palavra do Senhor. Porque se você for ver na sociologia, no ensino da sociedade, filosófico da sociedade, você vai ver um Deus que é amor, né? Um Deus que não cobra nada de mim, um Deus que aceita tudo. Se você for ver na psicologia, você vai ver um outro Deus. Você vai ver um Deus que não vai punir os meus pecados, que não vai trazer punição pelo aquilo que eu faço, um Deus que vai favorecer uma certa alegria, uma certa paz, mas não aquilo que Deus quer realmente. Se você for olhar para a teologia bíblica reformada, você vai encontrar um Deus maravilhoso. Um Deus que é santo, que é poderoso, que é acima de todas as coisas. A alegria de aprender de Deus deve superar muito mais do que qualquer outras coisas nessa terra. E quando nós aprendemos de Deus, através da palavra. O hino que nós cantamos na nossa liturgia, 351, Belas Palavras de Vida, ele captura muito bem isso. Esse desejo. A palavra não é peso, é vida. A palavra não sufoca, ela renova. A palavra do Senhor, ela não nos endurece, mas pelo contrário, ela nos amadurece para receber aquilo que Deus quer. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais entendemos a nós mesmos. Calvino já falava isso. Você quer se entender? Olhe para Deus. Olhe para Deus, busque a Deus. Coloque o teu alvo no Senhor. A sociedade não fala, você quer se conhecer? Olhe para dentro de você. A teologia fala, você quer se conhecer? Olhe para Deus, que é o Criador. Porque quando você olha para Deus, que é o Criador, você vai se conhecer. Porque Deus também revela a você. Busque ao Senhor. Quer se entender? Busque a Deus. O entendimento está em colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Os loucos desprezam a sabedoria, o conhecimento e o ensino. Esses são os loucos. Aqueles que estão no Senhor devem buscar o Senhor como em primeiro lugar. E não como em segundo ou terceiro lugar. Devemos crer com maturidade e crescimento diário e constante na palavra. Agora, não dá para crer, buscar e almejar conhecer mais de Deus apenas lendo a Bíblia na igreja. Uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Quando eu vou à igreja. Você ama a palavra? Então você deve amar a palavra de tal ponto que você não consegue viver sem ler a palavra todo dia. Agora, quer ver só? Você consegue naturalmente viver sem pegar o teu celular todos os dias para ver as mensagens do WhatsApp? Ou sem ligar a televisão todo dia para assistir um Netflix, ou alguma série, ou um dorama, ou seja o que for? Um filme. Então você tem amado mais o teu celular, a TV e a série mais do que a palavra?
Percebe como que isso é muito singular para nossas vidas? Ame a palavra. A palavra é que traz vida para o nosso coração e para a nossa caminhada. A palavra é que transforma ensino em prática. Você só vai praticar a teologia que você conhece. Você só vai praticar a teologia que você assimila, que você tem. A alegria que brota da palavra, em terceiro e último lugar, nos dá uma igreja que aprende. Essa igreja que aprende, uma igreja que floresce. Essa igreja que aprende, ela vai florescer. Ela vai ser como uma planta que ela é regada, ela é adubada e ela cresce para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito singular nós olharmos e vermos que os nossos filhos devem aprender a palavra. E devem aprender a palavra na onde também? Em nossas casas, mas também na igreja. Quando eu privo o meu filho de vir à igreja para aprender, eu estou privando o meu filho do conhecimento maravilhoso da palavra, junto com os nossos irmãos em Cristo, as outras crianças. E quer saber? Aonde que ele vai criar amizade? É na igreja. Vai ter na escola? Vai. Mas onde os verdadeiros amigos devem brotar? É na igreja. Porque é aqui que vai unir a fé, o mesmo pensamento. Nossa igreja tem um espaço maravilhoso de ensino, a escola bíblica dominical. Estudos diários e constantes, ou dominicalmente constante, para trazer clareza e aumentar o conhecimento, tirar as dúvidas, fazer aquelas perguntas difíceis para os professores, né? Aquelas perguntas assim que o professor fala assim, nossa, meu Deus do céu, socorro Deus, né? Socorro Deus, onde que está a resposta disso? Mas sim, é ali que ele tem a oportunidade de expor as suas dúvidas. Mas também é ali que ele vai se fortalecer, é ali que ele vai criar esperança no seu coração, e essa esperança vai se acender e vai se fortalecer, porque está junto com os demais amiguinhos. A palavra cria raízes. E essa raiz sustenta as nossas vidas no meio do temporal. Mas pessoas ou crianças sem o conhecimento traz uma vida rasa, sem a profundidade devida na palavra do Senhor. Quero concluir essa meditação nessa manhã com 2 pontos. O primeiro dele é um convite aos pais da Igreja Maranata, da nossa igreja. Pais, você tem o privilégio de conduzir uma geração inteira ao conhecimento que dá vida, que transforma corações. Nós estamos falando de gerações, estamos falando de crianças que estão nascendo, estão vindo e estão criando uma nova geração. Você não precisa saber tudo, mas você precisa valorizar aquilo que Deus revelou, que é a palavra do Senhor nosso Deus. E correr atrás do conhecimento e favorecer o conhecimento ao seu filho. Quando vocês trazem seus filhos à igreja, e em especial à escola bíblica dominical, isso é ressaltado na vida dele. Mas não esporadicamente. Continuamente é o fato. Por quê? Porque a escola bíblica dominical, como diz o nome, escola bíblica dominical, ela tem um currículo. Você vai descer lá embaixo, você vai ver muito bem isso. Ele tem um currículo, que tem começo, meio e fim. Então, se você traz o teu filho no começo, deixa o meio e traz ele no fim, são 13 lições, geralmente. Aí você traz na primeira, vem na quarta, vem na 10ª. Pronto, ele não pegou o começo, meio e fim, a história não fez sentido para ele. Está faltando algo. Traga o teu filho, valorize o estudo. Da mesma forma, ou até mais, que você valoriza o estudo secular do teu filho. Eu digo mais, sabe por quê? Porque lá ele aprende para a vida terrena. Aqui, ele aprende para a vida terrena e para a vida eternal. São coisas espirituais, coisas eternas que ele está aprendendo. Ah, mas se não levar, ele vai reprovar.
Então, eu te diria o seguinte, é melhor você perder um ano aqui na Terra do que você perder um ensinamento conciso, consistente e abençoador para o teu filho na vida espiritual. E você sabe quando que reflete isso? Lá na adolescência, lá na juventude. Quando ele for para a universidade, você sabe o que vai sustentar a vida dele lá na universidade? É o que ele aprende agora. Ele aprende agora. Eu vejo muitos pais lá na frente, chorando e perguntando aonde foi que eu errei. Dá vontade de pegar a chamada, né? Vamos ver a chamada aqui, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver a chamada do culto devocional da tua casa. Vamos ver aqui. É importantíssimo isso, meus amados. Ensine valores. Ensine o teu filho a amar a Deus. Ensine no almoço. Ensine no jantar. Ensine no café da manhã. Ao sentar e ao levantar todos os dias. Mas não prive o teu filho também de aprender a estudar a palavra do Senhor nosso Deus na igreja. Porque quando ele chegar lá na faculdade, quando ele chegar lá com os professores que são contra a Deus e querem tirar Deus da história da vida do teu filho. E eu sei disso porque eu estou na academia. E eu tenho visto isso constantemente, diariamente praticamente. Dentro do curso de psicologia, por exemplo, é um dos pontos mais ressaltados ainda. E digo você quer estudar psicologia? Estude, mas se prepare, porque a bordoada vai vir, e vai vir forte. Então nós precisamos de gente boa nessa área, gente muito boa nessa área. Mas saiba que é um campo dificílimo para você sair crente de lá. Graças a Deus, aí acho que deu certo. Passamos, estamos concluindo pela graça do bondoso Deus. Meus queridos, Oséias 4:6 fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos ler o texto completo? Todos juntos? O meu povo Esse texto nos lembra do risco de uma geração crescer sem conhecer a palavra. O risco de uma geração crescer sem conhecer a palavra. Existe um risco sério e nós devemos ter consciência sobre isso. A sabedoria começa quando Deus é colocado no centro da vida. Pais, torne a palavra, torne a Bíblia uma herança da sua família. A principal herança que você vai deixar para o teu filho, para a tua filha, é a palavra. Mostre pelo exemplo que aprender do Senhor é alegria e não obrigação. Por mais que se chegar a hora de você falar, você vai porque eu sou o teu pai e você vai ter que ir. Ah, mas ele não quis ir. Meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Eu, por várias vezes, não quis ir à igreja, na minha adolescência. Várias vezes. Uma em especial, queria ficar assistindo os Trapalhões. Lembra dos Trapalhões? Era muito engraçado, era bem na hora de sair para o culto, gente do céu. Ele estava assistindo os Trapalhões, um dia eu falei para o meu pai, tomei coragem, falei para o meu pai, hoje eu não vou, pai, eu vou ficar assistindo os Trapalhões aqui em casa. Rapaz, eu sinto a dor até hoje. Foi uma só, mas me deu uma vontade de ir para a igreja na mesma hora, sabe? Deu uma vontade de ir na igreja na mesma hora. Não teve a segunda. O que foi? É certo que você não vai fazer isso. Mas é certo que você pode exercer a autoridade e falar assim, você vai porque você é meu filho. E você está aqui debaixo desse teto. Enquanto você está debaixo desse teto, quem manda aqui sou eu. E você vai. E puxa ele e vai. Porque uma hora essa palavra vai crescer no coração dele. Ah, mas o meu filho. Mas quantos anos tem teu filho? Tem 3 anos, tem 2 anos, tem 1. Não quis vir. Rapaz, que isso? Está invertido esse mundo.
Onde o mundo está capotando? Que as crianças estão mandando nos pais. Aonde o mundo está capotando? Meus amados, busque a palavra, ensine a palavra. Mostre o prazer de aprender da palavra com alegria. Vai fazer devocional, faça devocional olhando as crianças. Mas traga a criança para a igreja, para ele aprender o caminho do Senhor. E aprender que aqui é a casa do Senhor. Aprender que aqui tem a palavra de Deus. A palavra não é apenas uma informação, não é apenas um conhecimento, mas é um conhecimento que transforma vidas, que edifica corações, que transforma pensamentos. E a falta desse conhecimento deixa qualquer vida vulnerável. A falta desse conhecimento deixa qualquer pessoa, qualquer jovem, qualquer adolescente vulnerável. Então, quer dar uma vacina muito mais potente do que qualquer outra vacina que possam inventar sobre a terra? Ensine a palavra para o teu filho, porque essa é uma vacina que quando vir algo diferente do que ele aprendeu, ele vai poder falar, espera um pouquinho, eu sei que o senhor está falando uma coisa aí, mas eu tenho algo muito maior aqui, que é a palavra de Deus, do Deus Criador do céu e da terra, e de tudo que existe sobre a terra. Que Deus abençoe nossa igreja, que Deus abençoe nossas vidas, que essa seja sempre um ponto para nós. Somos uma igreja de tradição reformada, e um dos princípios é sola as Escrituras, só as Escrituras. Não é por algo solto que tem no nossa logo, que nós somos uma igreja que busca e que coloca Cristo no primeiro lugar nas nossas vidas, mas que olha a palavra de Deus como regra de fé e prática para os nossos corações. Nós somos do Senhor e devemos aprender do Senhor e devemos ensinar nossos filhos o Senhor, e que eles venham crescer, se fortalecer e seguir o Senhor Jesus a todo o tempo, constantemente. Busque a palavra, ensine a palavra, e vamos assim caminhar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar o pastor Jonas, por favor, chegue aqui à frente, vai nos dirigir a Deus em oração. Pensa nisso. Ao você descer lá embaixo, ao você ver a mostra cultural hoje, que o teu coração venha encher de alegria, de paz, de refrigério, mas que você também venha refletir sobre a importância do ensino da palavra na nossa igreja, tanto para adultos como para as crianças. Você que é adulto, você não pode desprezar a palavra, você nunca vai saber o suficiente da palavra, nunca você vai saber. Eu já sei, decora isso daí, decora e salteado, não precisa aprender mais. Aí, texto de Provérbios 1:7 serve para você também. Você está como um louco, desprezando a sabedoria e o ensino. Mas que sejamos homens prudentes, mulheres prudentes, servos do Senhor Jesus Cristo prudentes, a aprender constantemente a palavra. Bom dia. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos clamar ao Senhor. A relva cai, as flores murcham, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Senhor, estamos diante de Ti, reconhecendo lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, os Teus decretos, que são justos e bons. Reconhecemos, ó Deus, a Tua ordem, que nos chama para educar os nossos filhos, em especial aqui em comunidade de fé. Que possamos ser lembrados do compromisso que fazemos quando batizamos os nossos filhos aqui, onde a igreja se compromete a estabelecer um ambiente de ensino para todos, para todas as crianças. Pai, nos ajuda a criar os nossos filhos no Teu caminho. Por isso suplicamos, ó Deus, que cada homem, que cada mulher seja exemplo da Tua palavra em suas casas. Pai, resgata-nos no nome de Jesus. Aviva a Tua obra em nós, a começar na mesa da nossa casa, ao começar dobrando os nossos joelhos no quarto, a chamando os homens à coragem de liderar o momento devocional.
Pai, nos ajuda a nos proteger de tantas vozes, a voz do entretenimento, do conforto, dos risos sem sentido. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque muitas vezes valorizamos o ensino acadêmico, humano, muito mais do que aquilo que o Senhor pede de nós, para educar os nossos filhos na Tua verdade. Por isso suplicamos, tem piedade de nós. Pai, reconhecemos que encontramos nos Teus altares conforto, abrigo, que temos muito mais do que pedimos ou pensamos, que o Senhor nos ama com amor, com graça, que o Senhor nos orienta em meio ao deserto, que o Senhor nos livra em meio às perseguições, e muitas vezes não reconhecemos. E dentro da nossa casa falamos de tantas coisas, política, emprego, sustento, e esquecemos de falar da Tua provisão, do Teu amor, do Teu temor. Tem piedade de nós, ó Deus. Aviva a Tua obra em nós, em nossa igreja, que cada professor entenda que aquilo que ele está fazendo é muito mais do que cumprir uma agenda, mas inculcando na família de Deus a Tua palavra, sendo usado pelo Teu Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Que cada aluno entenda a responsabilidade de estar diante de Ti, Senhor, como igreja do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que quando vivemos em comunidade, experimentamos mais sabedoria, experimentamos mais inteligência, experimentamos mais amor, mais comunhão. Que ambiente maravilhoso que muitas vezes desprezamos. Tem misericórdia de nós. Nos dá a sua idade, nos dá comprometimento, nos dá valorização, Senhor, da escola bíblica dominical. E reconhecemos que isso não vem por força, reconhecemos que isso não vem de um discernimento humano, mas se não for o Teu agir no nosso meio, Senhor, pereceremos. E vamos desprezar e fazer dos nossos próprios ventres um Deus. Senhor, tem piedade de nós. Por isso, Pai, que possamos ser reconhecidos como a igreja que preza em buscar a Tua palavra, em ensinar a Tua palavra, em meditar na Tua palavra, em praticar a Tua palavra, como rocha firme, como casa alicerçada numa rocha, no nome de Jesus. Permita-nos, ó Deus, que os nossos filhos cresçam nesse ambiente de fé, de firmeza espiritual, de discernimento, de sabedoria. Por isso suplicamos, aviva a Tua obra em nós. Senhor, muitos já nos deixaram, e o que devemos relembrar é que são essas obras que vamos apresentar diante de Ti. Não nos permita, ó Deus, nos apresentar com mãos vazias, mas nos dar a graça de ser usado por Ti. É o que suplicamos. E que cada domingo, na Tua presença, seja um momento de reencontro e de renovo, da grande expectativa que o Senhor virá em poder e glória para nos salvar e nos buscar, e estaremos eternamente contigo. É o que suplicamos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.